Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 28 de novembro. Essa é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Relatório final da CPI do Cachoeira deve ser lido agora pela manhã. 4 autoridades vêm ao Senado depor sobre a Operação Porto Seguro da Polícia Federal. Parlamentares discutem com o ministro da Fazenda a unificação das alíquotas do ICMS. E veja como foi a audiência na CPI do tráfico de pessoas sobre o caso da adoção de crianças de Monte Santo, na Bahia. Agora, no Senado em Dia. O relatório do deputado Odair Cunha deve ser lido agora pela manhã na CPI do Cachoeira. O documento original pede o indiciamento de 46 pessoas, entre elas o governador de Goiás, Marconi Perillo. Mas o relator admite que pode retirar alguns nomes para viabilizar a leitura e votação do documento. O presidente da CPI confirma, nesta quarta-feira haverá mais uma tentativa de ler o relatório final da comissão. Nós vamos esperar que o relator passe a proferir o seu relatório, encaminhando o resultado do seu trabalho, e esperamos abrir o prazo regimental de 5 dias da vista coletiva para, na próxima semana, iniciarmos o processo de discussão e votação. Na semana passada, o relator da CPI divulgou uma proposta de texto. Nele, pedia que o Conselho Nacional do Ministério Público investigasse o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, e entre os 46 indiciados, colocava o governador de Goiás, Marconi Perillo, e um jornalista da revista Veja. Tanto parlamentares da base aliada quanto da oposição criticaram o texto, o que inviabilizou a leitura. Em documento enviado à CPI, Marconi Perillo alega que, por ser governador, não pode ser indiciado por uma comissão parlamentar de inquérito. Ele também argumenta que o indiciamento desrespeita a decisão do Supremo Tribunal Federal que impediu um novo depoimento dele na CPI. No entanto, o relator diz que manterá a sua posição contra Perillo. O governador Marconi Perillo está entre esses pontos centrais que nós entendemos ser necessária a análise por toda a nossa comissão. Em busca de um consenso, o deputado admite que pode modificar outros pontos no relatório. O tema da análise da conduta do Procurador-Geral da República e o tema da análise da conduta de jornalista não são questões centrais no nosso relatório. A questão central é a organização criminosa, o seu modus operandi, o seu sistema de financiamento. É isso que nós queremos debater. Um ministro, o advogado-geral da União e os presidentes de 2 agências reguladoras vão prestar esclarecimentos sobre a Operação Porto Seguro da Polícia Federal. A oposição queria convocar 14 pessoas, mas acabou concordando em apenas convidar as 4 autoridades. Governo e oposição fecharam um acordo. Virão ao Senado o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, e os presidentes das agências reguladoras de águas, Vicente Guilo, e de aviação civil, Marcelo Guaranis. Eles vão falar sobre a Operação Porto Seguro, que investiga a venda de pareceres fraudulentos para favorecer empresas privadas. A Polícia Federal ainda não divulgou valores, mas o líder do PSDB acredita que o esquema pode envolver projetos prioritários do governo. Os aeroportos foram privatizados. À época, suspeitou-se que as empresas vencedoras não eram as mais credenciadas. Não estaria esse processo contaminado por esse esquema de corrupção? Nós temos que investigar agora, já que a ANAC trata de valores financeiros significativos. Os depoimentos estão marcados para quarta e quinta-feira da próxima semana, mas o governo não aceitou a convocação de servidores indiciados pela Polícia Federal. Ficam de fora Paulo Rodrigues Vieira, diretor afastado da Agência Nacional de Águas, e o irmão dele, Rubens Carlos Vieira, da ANAC. Além de José Weber Holanda, exonerado do cargo de adjunto da Advocacia Geral da União, e Rosimere Noronha, ex-chefe do escritório da Presidência da República em São Paulo. Mais vale um acordo na mão do que 2 voando. Melhor termos feito esse acordo do que rejeitar tudo, porque está claro e patente a indisposição do governo em querer ouvir a senhora Rosimere e ouvir os irmãos Vieira, enfim, aqueles que foram indiciados pela Polícia Federal. Neste momento, o que nós queremos é ouvir a contribuição que tem a dar
o ministro da Justiça, a Advocacia Geral e os 2 presidentes das 2 agências. Se mais na frente houver necessidade, nós vamos avaliar os demais requerimentos. Todos os servidores investigados foram demitidos ou afastados pelo governo. Para a Polícia Federal, o chefe da quadrilha é Paulo Rodrigues Vieira, ex-diretor da Agência Nacional de Águas. Como manda a lei, o nome dele foi submetido ao Senado em 2009, mas rejeitado pelo plenário. Em abril de 2010, uma nova votação aprovou a indicação de Paulo Vieira. A presidência do Senado divulgou nota em que nega qualquer manobra regimental na nomeação. O texto esclarece que decisões do plenário não podem ser revertidas por um ato isolado do presidente da Casa. Nesta terça-feira, o senador José Sarney lembrou que a mesa aprovou um ato para evitar casos como esse. Esse ato foi justamente aprovado pelo plenário do Senado, proibindo que nós tivéssemos mais recursos dentro da mesma sessão legislativa. Em outra sessão legislativa, evidentemente, que pode ser submetido ou pela segunda vez, ou outro nome, noutra mensagem. Estes foram os acontecimentos. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A Comissão de Ciência e Tecnologia faz audiência pública para debater o projeto que cria a empresa pública para gerir o licenciamento da pesquisa nos biomas brasileiros. O texto também estabelece o monopólio das patentes originadas dessas pesquisas. Na pauta da Comissão de Assuntos Sociais, um dos itens é o projeto que proíbe a venda de cigarros e outros produtos do tabaco em vários estabelecimentos, como escolas, instituições públicas, postos de combustíveis, entre outros. A Comissão de Constituição e Justiça está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz informações sobre a pauta da comissão é a repórter Dinalva Ferreira, que está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado. Bom dia, Dinalva. Bom dia, André. Tolerância zero com os motoristas que dirigem depois de consumir bebida alcoólica. É o que prevê um dos projetos que estão na pauta de hoje da Comissão de Constituição e Justiça. A proposta que modifica o Código Brasileiro de Trânsito torna crime conduzir veículo com qualquer quantidade de álcool ou droga no organismo. Os senadores devem analisar ainda na reunião de hoje um projeto que permite que agentes e guardas prisionais, guardas portuários e integrantes de escoltas de presos portem arma de fogo, mesmo fora de serviço. Hoje, essa permissão está limitada a poucas categorias, incluindo integrantes das Forças Armadas, agentes vinculados à ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, a Presidência da República e a Polícia Federal. O projeto é do deputado Jair Bolsonaro e aqui no Senado tem parecer favorável do relator, senador Ginhagelo. André? Obrigado, Dinalva. Outras 2 comissões se reúnem na manhã desta quarta-feira. Audiência pública na Comissão de Educação para debater o projeto que trata do mandato de dirigentes de clubes, federações e confederações, além de outras entidades esportivas. Na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, um dos itens da pauta é a sugestão de autoria do programa Jovem Senador, que proíbe o uso de sacolas plásticas por estabelecimentos comerciais. Se aprovada, a matéria passa a tramitar como projeto de lei. E a comissão mista que analisou a medida provisória 585 de 2012 apresenta logo mais às 11 horas relatório sobre a constitucionalidade da proposta. A AMP dispõe sobre a liberação de cerca de 2 bilhões de reais pela União para compensar estados, Distrito Federal e municípios pelas perdas de arrecadação causadas pela Lei Candir, que regulamentou a aplicação do ICMS. A CPI do tráfico de pessoas ouviu ontem os advogados das famílias que receberam a guarda provisória de 5 crianças de Monte Santo, no interior da Bahia. De acordo com uma reportagem da Rede Globo, as crianças foram levadas para Campinas e Indaiatuba, em São Paulo, sem autorização dos pais. O juiz Luiz Roberto Capio, de Monte Santo, determinou que as crianças voltem a viver com os pais biológicos. As famílias paulistas que receberam as crianças de Monte Santo enviaram 2 advogados para prestar esclarecimentos à CPI. Eles disseram que ainda vão estudar a decisão do juiz Luiz Roberto Capio, que determinou o retorno dos menores à família biológica no interior da Bahia. Praticamente certo que as famílias vão recorrer dessa decisão. Essas crianças
Podem sim voltar para a mãe? Pode, claro que pode. Não se está dizendo que ela não tenha esse direito, mas tem que se ver em que condição elas vão voltar, de que forma elas vão voltar e por que elas saíram. A advogada explicou que as crianças ainda estão em processo de adoção. As famílias de São Paulo receberam a guarda provisória, determinada por uma medida protetiva. Segundo ela, o Ministério Público pediu o afastamento dos menores de seus pais biológicos depois de receber denúncias de negligência. Existem relatórios, existem informações que dão conta do risco que essas crianças estavam expostas. A menina mais nova, de então 2 meses de idade, ela estava com sérios problemas de saúde. Ela tinha desidratação, desinteria e desnutrição. A relatora considerou estranha tanta coincidência. Nós temos uma personagem, que é uma senhora Carmen, que não é da região, que visita a região há 4 anos, sempre em torno da adoção de crianças. Ela intermedia de alguma maneira, porque a razão pela qual essa criança é identificada é justamente pela denúncia da senhora Carmen. Uma mera coincidência ou não? Os senadores também criticaram a rapidez do processo. A advogada admitiu que 2 famílias de São Paulo receberam as crianças, mesmo sem ter o cadastro finalizado. Há uma suspeita forte de que naquela região exista uma quadrilha de adoções ilegais. Senadores se reuniram ontem com o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Na pauta, a unificação das alíquotas do ICMS, além de outros assuntos que ligam os estados e a União. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, apresentou a líderes da base aliada a proposta do governo de reforma do ICMS. Hoje existem 2 alíquotas cobradas nas operações entre os estados, de 12% e 7%. Para acabar com a guerra fiscal, o governo sugere unificar as alíquotas interestaduais em 4% no prazo de 8 anos. Os estados prejudicados seriam compensados por 2 fundos, que receberiam 180 bilhões de reais até 2028. Considero que a proposta conceitualmente é boa. Os números ainda podem ser diferentes, mas ela está na direção correta. O governo aceita manter os incentivos fiscais que os estados já concederam às empresas sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, uma das exigências dos governadores para aceitar a alíquota única. Tem que trabalhar para que os estados não tenham problemas, não tenham prejuízos, principalmente num momento como esse. Está todo mundo com dificuldade de caixa, então nós temos que criar melhores condições para os estados e para os municípios também. A mudança seria feita por medida provisória e resolução do Senado. Os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste ainda não concordaram com a alíquota única. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos acredita que o acordo pode vir no Senado. A partir da próxima semana, a CAI faz uma série de audiências públicas sobre a reforma do ICMS. 3 audiências públicas. Uma com o ministro Guido, a segunda com os secretários de Fazenda e a terceira com a produção, com setores importantes ligados à produção brasileira que vão também ter oportunidade de falar sobre essa mudança nas alíquotas e o que isso vai impactar diretamente seus negócios. Mas, segundo os senadores, a votação da matéria deve ficar para o ano que vem. A nova alíquota entraria em vigor a partir de 2014. Eu acho que é possível entrar em vigor em 2014. Agora é necessário que esse processo seja aberto agora, o que daria confiança aos estados, certeza e, ao mesmo tempo, um fluxo de caixa um pouquinho melhor para que os estados pudessem operar em 2013, esperando 2014 para promover de uma vez por todas a mudança do ICMS. Na reunião, o senador Walter Pinheiro também explicou ao governo uma proposta para dividir os recursos do Fundo de Participação dos Estados. O relator sugere manter os valores repassados em 2012 e redistribuir apenas os recursos excedentes que o fundo receber com o aumento da arrecadação de impostos. Os estados mais pobres e com maior população receberiam mais dinheiro. A nova regra seria provisória e valeria até 2018. A ideia foi exatamente buscar um ponto de equilíbrio entre os 27 estados da federação. E é isso que nós estamos tentando costurar. A minha expectativa é que até o dia de amanhã eu consiga dialogar com todas as bancadas para a gente marcar a data de votação, se assim
as bancadas sinalizarem com a aceitação dessa proposta. O Supremo Tribunal Federal declarou as atuais regras inconstitucionais. Se o Congresso não definir uma nova divisão do FPE até o fim de 2012, os estados deixam de receber os recursos a partir do ano que vem. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.